Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. E hoje nós falaremos na aula 7 sobre magnetismo, eletromagnetismo e mediunidade. O eletromagnetismo, ele é uma ciência que nasce por inúmeros experimentos, principalmente no século XIX, em que um físico chamado Ørsted e sua equipe desenvolveram e descobriram que quando passa uma corrente elétrica por um fio, em torno do fio forma-se um campo magnético. Isso acontece na natureza quando você tem carga elétrica em movimento, forma-se um campo magnético em torno do fio. E nesse experimento, eles utilizaram ímãs próximo ao fio. Imagine uma mesa e um fio perfurando a mesa na vertical, e eles colocando ímãs sobre a mesa ao redor do fio. Quando ligava a corrente, os ímãs se modificavam, se alteravam, na sua direção, indicando norte e sul magnético. Então aí que eles tiveram a percepção de que alguma coisa se forma em torno do fio quando se passa uma corrente. E aí foi quando o físico Michael Faraday, ele conseguiu enunciar as equações e compreender que a corrente elétrica ou carga elétrica em movimento gera um campo magnético. Então esse vai ser um aspecto muito importante para nós, sobre a mediunidade, e é onde André Luiz puxa uma grande analogia para nós, dizendo que a corrente mental, ela é constituída de cargas elétricas. Então nós falamos nos nossos últimos estudos sobre a corrente mental, sobre os elétrons. O elétron tem carga negativa. Então quando o elétron percorre, forma-se um campo magnético em torno desse fio. Se esse elétron está passando em mim ou em nós, esses elétrons vão constituir também um campo magnético. E aí aqui no Mecanismos da Mediunidade eu achei muito curioso, porque ele diz, no capítulo 8 aqui, que a corrente mental também constituída por elétrons, só que é, digamos que, imperceptível para nós aqui, por enquanto medindo no plano físico. Mas mas a natureza é a mesma, ou seja, os elétrons. Então no momento em que nós recebemos uma corrente mental de uma entidade ou de alguém que está pensando, ou estamos numa comunicação, essa corrente, no caso da entidade comunicante, a corrente mental dela passa por nós, e é onde nós temos o fenômeno eletromagnético, porque a corrente mental, ela vai gerar em torno dela o quê? Um campo magnético parecido com o fio. Isso é interessante, porque o tema aqui, ele começa esse capítulo falando da mediunidade estuante. Por que alguns têm facilidade para dar uma comunicação, digamos, já tem uma mediunidade aflorada, outros não têm mediunidade aflorada? Como isso acontece nesse campo magnético, dentro do psiquismo de cada um? Como isso se dá? Ele começa dizendo que os metais, principalmente o cobre, prata, ouro, alumínio, o próprio ferro, eles possuem elétrons livres e eles são facilmente destacáveis do átomo. Então por que o ferro conduz eletricidade?
Porque ali no ferro nós temos elétrons livres, né, que constituem ele ali, e esses elétrons fluem com facilidade, são facilmente deslocados de um átomo para o outro. Aqui um exemplo, nós temos um fio condutor, tá? No caso o cobre, por exemplo, e se você fosse observar os átomos, aqui um modelinho, nós temos alguns elétrons aqui representados em verde, essas bolinhas verdes seriam os elétrons, e por ser de cobre, por ser um metal, ele tem elétrons livres. Então alguns elétrons ficam zanzando de um átomo para o outro, naturalmente, e quando se aplica uma tensão elétrica, quando aplicamos uma diferença de potencial, estes elétrons vão se moverem, se movimentarem. Então aqui representada por setinhas amarelas, temos a representação de uma corrente elétrica. Então a corrente, os elétrons se movendo da direita para a esquerda. Então o metal conduz corrente elétrica facilmente, enquanto o vidro ou o próprio isolante de PVC aqui não possuem elétrons livres. Quando o material é isolante elétrico, como a borracha, não possui elétron livre, então ele impede que a corrente elétrica passe e ele não conduz. Já o ferro sim. A partir dessa analogia, aqui um exemplo, né, André Luiz dá o exemplo no livro sobre a corrente elétrica em si. Se você pudesse enxergar, veriam os elétronzinhos fluindo no condutor, e aí nós temos aqui a corrente elétrica circulando. Aí ele diz assim: aqui temos a imagem das criaturas dotadas de mediunidade estuante, ou seja, né, mais intensa, né, e espontânea, mediunidade estuante e espontânea, nas quais, esse grifo é nosso, a sensibilidade psíquica se deixa transpassar naturalmente pelas irradiações mentais afins, reclamando educação adequada para o justo aproveitamento dos recursos de que são portadores. Sensibilidade psíquica se deixa transpassar naturalmente. Nesse caso, ele faz uma analogia, mesmo que ocorre com os materiais condutores, material condutor, que permite a passagem naturalmente da corrente elétrica, ele faz uma analogia com aqueles de nós que possuímos uma mediunidade mais aflorada, ou seja, a irradiação mental de espíritos afins, ela transpassa naturalmente. Então é uma sensibilidade psíquica, ou seja, aquele que é médium mais ostensivo, ou tem uma mediunidade ou outra mais pronunciada, ele possui uma sensibilidade às irradiações mentais afins. Quando falamos sensibilidade psíquica, é pensarmos na sensibilidade às irradiações mentais afins. Digamos que acaba sendo um sensor um pouco mais aguçado, de forma naturalmente sentir e perceber as irradiações mentais. Que tipo? As que são afins, porque é a lei de sintonia. Lei de sintonia. As afins. Principalmente no nosso estado, que seja um estado emocional que estivermos naquele dia, naquela hora, etc. Então André Luiz, ele continua e diz: reclamando educação adequada para o justo aproveitamento dos recursos de que são portadores. Então essa mediunidade estuante, ele é um recurso. Então o indivíduo que possui essa mediunidade mais aflorada, isso na verdade ela é portadora de um recurso e que necessita ser aproveitado para o processo evolutivo dela. Nesse sentido,
ele linka a mediunidade com a educação. Por quê? A educação ele se refere justamente nesse ponto de afinidade. Afinidade por quê? Porque a afinidade é dada pela frequência. As partículas de sentimentos. Sentimentos darão a frequência dessas irradiações mentais do médium, ou nossa, que todos somos médiums, em especial daqueles que têm a mediunidade mais estuante, porque ele vai sentir com facilidade a corrente mental das entidades que podem estar em volta. Então, por sentir as correntes, as irradiações mentais dos que estão em volta e perceber-se, não estou passando bem. Então, ali já percebe qual é a sintonia daquele instante que está ocorrendo. É uma possibilidade. Isso auxilia no processo de autoeducação. Porque o indivíduo consegue, quando reencarna com essa vida mais estuante, ele tem a maior possibilidade de perceber que tipo de radiação mental está sendo projetada por ele mesmo e dar sintonia às entidades que se aproximam. É um recurso educativo esse tipo de mediunidade. É onde facilita-se ainda um pouquinho além do autoconhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade o libertará. Que verdade? Qual é o conteúdo das leis de Deus, das leis morais que eu irradio? Porque é isso que vai me dar afinidade com aqueles com quem convivemos, encarnados e as diversas famílias desencarnadas. Esse é o link que André Luiz faz, que nós achamos muito importante. Para que se faça mais clareza em nosso tema, ele diz ainda: é imperioso incluir o magnetismo de modo mais profundo em nossas observações de limiar. Agora ele vai mergulhar, vai aprofundar um pouco, dizendo que para a gente perceber melhor, precisamos compreender o magnetismo, incluir não só a corrente elétrica, a corrente mental, ou a analogia que ele fez, simplesmente do material condutor ou material não condutor. A analogia que ele fez foi: material condutor facilmente conduz corrente, então um médium estuante facilmente conduz radiação mental. Agora ele vai mergulhar, mostrar como isso acontece em nós. Primeiro, o planeta Terra, ele é um grande magneto, ele é um ímã gigantesco. No núcleo da Terra temos ferro líquido, derretido, e pelo movimento que existe, que é o movimento de rotação, que é o movimento em torno do seu próprio eixo, ocorre o movimento dessas cargas elétricas do ferro ali, no centro da Terra, e em movimento ele vai gerar o quê? Vai gerar um campo magnético. Um campo magnético. Então, basicamente, é o polo sul magnético e o polo norte magnético. Tá? São trocados mesmo. O polo magnético da Terra é trocado ao polo geográfico. Tá? Então, se fôssemos observar a Terra sob essa ótica, ela é um ímã gigante nessa posição. E formam-se as linhas de campo, que vão contribuir, inclusive, para a formação da aurora boreal e tudo, e várias coisas, e proteger o planeta Terra. Um ímã em si, ele apresenta um polo sul, e o polo norte dele e as suas linhas de campo. Sabemos que quando aproximamos um polo sul do outro polo norte de um outro ímã, ocorre atração, polos contrários se atraem e se repelem se aproximar polos iguais. Então o campo que é formado ali vai promover
a atração e repulsão, como muitos de nós com certeza já brincamos com o ímã. Da onde vem esse ímã? Da onde vem esse campo magnético? Dentro do material, no caso o ímã, ele possui elétrons. Elétrons, e sabemos que os elétrons estão em torno do núcleo. Mas de forma parecida com os planetas em torno do Sol, eles apresentam um movimento em torno do seu próprio eixo. Assim como a Terra tem um movimento de rotação, o elétron apresenta também um movimento de rotação. Ele gira em torno do seu próprio eixo. E quando ele gira em torno do seu próprio eixo, ou melhor, isso está ocorrendo sempre, constantemente, vai criar um mini campo magnético, vamos dizer assim, um campo magnético miniatura, que nós vamos dar o nome de spin. Spin. O spin do elétron vai estar associado a esse campo magnético miniatura que ele gera por estar girando. Está clara a ideia? Então o elétron gira em torno do próprio eixo, forma-se essas linhas de campo magnético. Quando você junta vários ímãs, vários elétrons aqui, o que ocorre? Eles, cada um, estão girando, um momento de rotação, em uma direção diferente. Então o seu spin estará aleatório, todo espalhado, de maneira a se anularem-se um ao outro. Eles vão anular, não vai ter nenhum campo magnético residual. O que acontece? Quando você pega um ferro, um material de ferro, por exemplo, e você aplicar um campo magnético no átomo de ferro, o que vai acontecer? Todos os spins irão se alinhar. E aí você, por exemplo, uma chave de fenda, muito comum, a gente pega uma chave de fenda, vamos imantar essa chave de fenda. Nós pegamos um ímã, passamos um ímã na parte metálica da chave, e ela fica imantada. Por quê? Porque os spins daqueles elétrons vão ficar orientados na mesma direção do campo que você aplicou. Aí André Luiz diz assim: surpreendemos no ferromagnetismo um ponto expressivo para o estudo da mediunidade. Um ponto bem expressivo. E aqui lembremos desse spin. Perceberemos nas mentes ajustadas aos imperativos da experiência humana, mesmo naquelas de sensibilidade mediúnica normal, ou seja, criaturas em que os spins da atividade espiritual se evidenciam necessariamente harmonizados. Ele está dizendo aqui, eu já vou contando, nós já vamos continuar, que as pessoas com sensibilidade mediúnica normal, digamos assim, esse normal que ele se refere é a sensibilidade mediúnica, digamos assim, como em geral, não é a estuante, mediunidade em geral, apresentam spins magnéticos da atividade espiritual e se evidenciam necessariamente harmonizados. Então eles estão se neutralizando, como na figura anterior. Vejamos. Então, na situação de uma mediunidade comum, normal, os spins estão em direções aleatórias e tudo, não tem um alinhamento. Então, o campo magnético é menor, mais reduzido. Evidenciam necessariamente harmonizados, presidindo a formação dos domínios ou ímãs diminutos do mundo íntimo em processo de integração, através do qual o campo magnético se mostra entrosado às emoções comuns. Nesse caso é o caso comum, em que o indivíduo não tem uma mediunidade ostensiva,
a mediunidade dele ele é o, né, no caso, normal. Então esse campo magnético é menor, é de intensidade mais baixa. Não baixa de ruim, mas uma intensidade mais baixa. E isso vai estar mais associada às emoções comuns. Então quando a gente tem alguma emoção comum, né, passa no vestibular ou está assistindo um filme e fica emocionado, ali tem toda uma mudança também do quê? Desse campo magnético, né, natural nosso. Aí ele vai dizendo, aí ele continua. Nas organizações mentais, aqui que é importante, nas organizações mentais, em que os spins ou efeitos magnéticos do pensamento aparecem descontrabalançados, as propriedades magnéticas patenteiam teor avançado, tanto maior quanto mais vasta descompensação, plasmando condições mediúnicas variáveis por exigirem o auxílio de correntes de força que lhes ofereçam o necessário equilíbrio. André Luiz, com essa frase, ele quer dizer o seguinte: quando os spins magnéticos do pensamento do indivíduo, esses spins apresentam, porque quando eles estão descontrabalançados, vamos lembrar do átomo de ferro, da chave de fenda. O ferro é um material que tem ali os spins também e são facilmente alinháveis. Eu coloco um ímã na chave de fenda, consigo alinhar os spins e ele fica magnetizado. É como se a chave de fenda fosse um ímã. Parecido. Aí ele faz essa analogia e ainda mostra que no caso desses spins magnéticos do pensamento, quando estão nessas condições, as propriedades magnéticas patenteiam teor avançado. Ou seja, é uma capacidade magnética das partículas mentais que como elas estão, tem esse descontrabalanceamento, é possível alinhar ainda mais. E é onde a pessoa tem um campo magnético mais avançado. Tanto maior quanto mais vasta a descompensação, plasmando condições mediúnicas variáveis. Então, ou seja, são condições mediúnicas bem variáveis. Aí nós vamos ter os diversos tipos de mediunidade. Diversos tipos de mediunidade. Por exigirem o auxílio de correntes de força que lhes ofereçam o necessário equilíbrio. Então, correntes de força que lhe forneçam o necessário equilíbrio. Se o médium ele tem mediunidade ostensiva, ou seja quais forem, ele não trabalha, ou seja, não há oferecimento de correntes de força para lhe dar equilíbrio, correntes de força para lhe dar o equilíbrio necessário, o que acontece é onde nós passamos mal, tá? Entramos também em desequilíbrio. Por quê? Porque esses spins magnéticos necessitam de uma compensação, e para se compensarem é onde entra uma entidade, é onde ele está no trabalho sério, e as capacidades, a aplicação dessa faculdade vai se dar, e haverão justamente as correntes de força que lhe darão equilíbrio. Seja na psicofonia para alguns, outros na psicografia, outros tantos no exercício da própria intuição, outros tantos na clarividência, e aí vão se especificar, nas próximas aulas serão detalhados cada um dos tipos. Mas onde está a origem de cada uma dessas faculdades? Nesse aspecto aqui os spins magnéticos, né? Ou seja, eles oferecem uma maior capacidade magnética, necessitando de compensar. É como se fôssemos, nesse caso, um ímã, que ele está com a entidade aflorada, como se fosse um ímã,
necessitando de uma compensação magnética para ocorrer o justo equilíbrio. Ou seja, como o ímã tem o polo norte e sul, né? Para se compensar, precisa de um outro ímã, pum, aí compensou. Aí compensou o campo magnético. Então imaginemos que seja aqui um médium encarnado e uma entidade no trabalho sério que a pessoa desenvolve. Então aí vai ter a compensação magnética, porque você consegue compensar esses campos. E é onde a corrente mental consegue fluir com naturalidade. Então o André Luiz ele apresenta isso. No capítulo seguinte ele fala sobre cérebro e energia, que nós veremos provavelmente próxima semana. Mas ele interrompe aqui essa parte deste capítulo, mostrando para nós que nós temos campo magnético. E esse campo magnético necessita ser compensado por meio para que nós possamos ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Isso acontece tanto para grandes almas que aceitam uma missão, né, de renúncia e abnegação nas esferas inferiores. Aí podemos ter vários exemplos de espíritos que vieram com mediunidade bem aflorada. Eurípides, Barçanufo, Francisco de Assis. Espíritos que já tinham um desenvolvimento moral forte e aceitaram por abnegação e renúncia, né? E nesse caso, aí permanecendo em posição de desnível, como também com as almas menos enobrecidas. Então, almas menos enobrecidas também podem ter esse campo magnético, esses spins, também descompensados. Nesse caso, que talvez nesse caso onde a maioria de nós nos incluímos nessa sala, nesse caso, porque, embora em outro sentido, segregados em aflitivo desajuste nas reencarnações reparadoras por se haverem onerado perante a lei. Então aqui é um outro caso, né? Então as almas que menos enobrecidas apresentam sim esse campo magnético mais pronunciado, só que nesse caso devido a aflitivos desajustes nas reencarnações reparadoras por se haverem onerado perante a lei. Então é uma reencarnação reparadora para aquele também. Reparadora para quem? Para ele mesmo. E aí é onde na missão desenvolvida junto à mediunidade vai ocorrer justamente essa harmonização e a conquista do equilíbrio. E aqui André Luiz ele praticamente finaliza esse capítulo, né? Um outro aspecto muito importante que gostaríamos de abordar é ainda sobre o cérebro e sobre a mediunidade. Estudos que foram apresentados nas últimas aulas referente à comunicação cérebro a cérebro, trazida no mecanismo da mediunidade, são desenvolvidos por muitos cientistas atualmente, e um deles está embasado, né, nessa comunicação cérebro a cérebro, também uma teoria chamada emaranhamento quântico da física, e que ela pode ilustrar muito o que André Luiz diz nos primeiros capítulos do mecanismo da mediunidade, de extrema importância. Então aqui, nessa teoria, acontece o seguinte: imaginemos um elétron com o seu spin, ainda dentro desse capítulo, do spin dele para cima, e uma outra partícula com o spin para baixo. Quando nós aproximamos essas duas partículas e elas interagem entre si, vai ocorrer uma vinculação entre elas. No momento em que nós separamos, elas permanecem vinculadas.
e é quando nós dizemos que as partículas estão emaranhadas. De maneira que quando fazemos uma medida em uma partícula, a outra partícula é afetada instantaneamente. Instantaneamente. Mesmo estando a quilômetros de distância. Então, um estímulo, novamente, nessa partícula, a outra é afetada instantaneamente. Então, essa teoria, na década de 30, foi escrita, estudada por Einstein, vários cientistas, e abriu um grande viés, porque não se sabe como que isso era possível. Pela matemática, tudo certo. Mas como uma partícula pode saber o que está acontecendo com a outra, a quilômetros de distância? Então, um cientista, um físico chamado John Bell, postulou que existe uma realidade não local. Ele postula que o mundo real que conhecemos aqui, este mundo real que conhecemos, ele se apoia nessa realidade invisível que perdura além do espaço, do tempo ou da causalidade. Então ele postula que existe uma realidade não local, uma realidade que ela é base para o mundo real que conhecemos agora. E aí, voltando, quando fazemos esse experimento dos elétrons com spins assim, eles interagem, quando afastamos, eles permanecem vinculados por causa dessa realidade não local, que ele postulou, e pela matemática tudo certo. Essa realidade não local é que sustenta os dois sistemas, os dois elétrons se manterem vinculados. Então, se eu medir um elétron aqui, o outro vai ser afetado. Muito parecido, inclusive, com o que sabemos sobre o fluido cósmico universal. Parecido. Em 1994, alguns neurocientistas e físicos realizaram um experimento posicionando pares de pessoas em estado de meditação e com emissão de pensamentos um para o outro durante os 15 minutos de meditação. Segunda etapa, eles foram separados e envolvidos em salas diferentes, totalmente blindadas, que impediam qualquer entrada de ondas magnéticas ou eletromagnéticas. Monitoraram com eletroencefalograma as duas, os 7 pares de pessoas. Em uma delas apenas, emitiram 100 flashes de luz, de forma aleatória. Houve alteração no EEG desse indivíduo. No entanto, a outra, que nada sabia do que ocorria, teve seu eletroencefalograma também alterado. E quando compararam estatisticamente os dois, havia uma grande correlação entre eles no mesmo momento em que os flashes eram disparados. Então, o que os autores, eles no caso concluíram, isso aconteceu com alguns dos pares, não todos os 7, porque nem todos os pares conseguiram manter um estado de meditação adequado nessa primeira etapa, de mandar pensamentos um com o outro. E aí eles concluíram que o potencial evocado de um indivíduo foi transferido para o outro à distância. E aí até é muito interessante, porque quando você pensa em alguém, nesse caso, de acordo com a intenção que nós temos, isso pode... Nós sabemos pelo Espiritismo, pelas obras de André Luiz, que isso se dá. São as ondas mentais. A ciência atual, oficial, ela percebe essa realidade não local e evidencia para nós também um processo parecido. Aqui a gente traz uma analogia sobre Jesus quando lava os pés dos apóstolos. Quando ele lava os pés dos apóstolos, ele já havia ensinado sobre a humildade. Mas ele vai além, interage com cada um deles, lavando os pés, em uma atitude de servir, de humildade, de maneira a trazer um impacto maior nesse relacionamento com eles. E depois ele diz, na verdade vos digo que
Não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Ele, através do exemplo, da prática, ele acabou com certeza impactando também o quê? A atmosfera mental desses apóstolos naquele instante. A atitude do exemplo funciona como aquela interação. Aqui foi um experimento só de meditação, né? Mas as interações, essa força de interação do pensamento, na atitude, na vivência da caridade, são irradiações de ondas curtas, como estudamos no nosso estudo de semana passada. Ondas curtas do ato de caridade. Não há como deixar de ocorrer o vínculo quando desenvolvemos uma atitude de caridade. Cria-se um vínculo, e esse vínculo pode ser percebido por alguns experimentos. Como este outro experimento, em 2005, cientistas, né, de universidades norte-americanas também, eles desenvolveram um estudo com 11 pares de pessoas, de forma que havia um médium em cada uma delas, e pediu para cada médium levar uma pessoa que tivesse vínculo afetivo, uma proximidade maior. Sendo que ele deveria emitir pensamentos por 2 minutos e desligar, né, ou seja, não emitir por 2 minutos, 6 vezes cada um, em intervalos aleatórios, conforme os autores, os pesquisadores sortearam para cada médium. Então, enquanto o médium iria irradiar, né, um pensamento de cura, o receptor, com quem ele tinha um vínculo de afeto, não sabia o que ia ocorrer e foi submetido à ressonância magnética funcional durante a emissão e sem emissão de pensamento. Médiums, no caso, né, eles chamam healer, que pessoas que desempenhavam trabalhos de cura à distância, por exemplo. E aí nisso, durante esse experimento, os receptores eram monitorados e foi realizado para cada um deles a ressonância para verificar quais eram as áreas cerebrais que estavam com maior atividade durante a emissão do pensamento do médium. Então, nesse estudo eles percebem que 3 áreas foram as principais que tiveram maior ativação durante a emissão de pensamento. Somente quando eles recebiam o pensamento de prece, a cura, etc. Né? Uma foi o frontal, né, que é uma área responsável pelo julgamento, decisão, essa parte de controle da informação. Uma área do sistema límbico associada no caso, ao giro do símbolo, né? E a outra região com grande ativação foi a área dos prefônios, que está associada à autorreflexão, consciência. Então, enquanto eles recebiam o pensamento, onde eles tiveram essas áreas mais ativadas. Então, ficam as perguntas atuais. Será o cérebro de natureza quântica em nível macroscópico? Ou seja, no momento em que nós pensamos em alguém, ou fazemos uma prece intercessória por alguém que nós temos um vínculo de amor, de afeto, a outra pessoa, ela pode ter, no caso, áreas cerebrais com maior atividade decorrente a essa emissão de pensamento. Então, isso é importante porque constitui um mecanismo da mediunidade sendo estudado pela ciência nesse instante. E aonde André Luiz ele afirma para nós que o pensamento, a formular-se em ondas, age de cérebro a cérebro, quanto a corrente de elétrons, de transmissor a receptor em televisão. Algumas pessoas terão uma facilidade maior de sentir esse pensamento chegando, né? Que aí é a mediunidade estuante, como no início do nosso estudo. Outros de nós podemos não perceber naquele instante, mas nós vemos
que esta frase de André, escrita por André Luiz em 59, hoje, com alguns estudos, está sendo mostrada através da neuroimagem, por exemplo, aqui. Então nós temos 3 minutos, 5 minutos para perguntas. Na verdade, 3 minutos.